vídeo passado, a gente viu o método de integração por substituição, que se baseia na regra da cadeia para derivadas. Nesse vídeo agora, a gente vai ver o nosso segundo método de integração, que é chamado de integração por partes e se baseia na regra do produto. Então, vamos lembrar que a regra do produto diz pra gente que para derivar um produto f vezes g, como é que é? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E aí, se a gente integra dos dois lados dessa igualdade, do lado esquerdo eu estou com a integral de uma derivada, então é a própria função que eu estou derivando e integrando, né? Ou seja, f vezes g. E do lado direito eu estou com a integral de uma soma de duas coisas, eu posso quebrar essa integral nesses dois pedacinhos. E aí, se a gente isola a integral de f vezes g, né, ou seja, a gente joga tudo para o outro lado, a gente fica com o que a gente chama de fórmula de integração por partes. E aí a gente costuma usar a integração por partes quando a gente identifica um produto na função que a gente quer integrar. E aí, bom, a gente tem que escolher quem vai fazer o papel de f, quem vai fazer o papel de g', de modo a tentar simplificar a integral, né? Ficar com uma integral mais fácil do que a gente estava antes. Deixa eu só observar que em muitos livros, em vez de f e g na fórmula de integração por partes, o pessoal costuma usar u e v. E aí é comum aparecer a notação de diferencial, ou seja, vai aparecer du e dv na fórmula de integração por partes. Então, muitos livros podem aparecer desse jeito, é a mesma fórmula que está aparecendo aqui, não é nada de diferente. É só uma notação diferente para a mesma coisa. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente quer a integral desse produto, x vezes e elevado a x. E, bom, a função é um produto, é exatamente o caso em que a gente aplica a integração por partes. Então, a gente tem esses dois pedacinhos da minha função, esse pedaço e esse pedaço, alguém vai ter que ser a f, alguém vai ter que ser a g. Então, a princípio, a gente tem duas escolhas. Alguém vai ser a f e alguém vai ser a g'. Então, ou a f é a x e a g' é elevado a x, ou a f é elevado a x e a g' é x. E se a gente lembra da fórmula de integração por partes, deixa eu escrever ela aqui nesse cantinho, né? Era a integral de f g' igual a fg menos integral de f'g. Então, a gente vai essencialmente estar trocando a integral de fg' pela integral de f'g. Então, onde era f, eu vou precisar achar o f', e onde era g', eu vou precisar achar a g. Bom, do f para achar o f' é derivar, do g' para achar o g é integrar. Então, a gente vai trocar g' por g. E nota, nesse primeiro escolha aqui, se eu integro a elevado a x, eu continuo com a elevado a x. Mas aqui, se eu integro x, eu fico com x ao quadrado sobre 2. E o produto acaba ficando mais complicado do que ele era. Isso porque, para a função e elevado a x, a derivada e a integral são iguais a e elevado a x. Então, aqui vale a pena a gente tomar a escolha na qual a f é o polinômio. Porque aí, quando a gente faz o f', o grau diminui e a gente fica com uma coisa mais simples. Então, o que eu estou dizendo é que a gente vai tomar essa primeira escolha. Então, eu vou tomar como f x e como g' o e elevado a x. Como eu falei, da f eu vou precisar chegar na f'. Então, eu estou com a derivada de x, que é 1. E da g' eu vou precisar chegar na g. Então, eu estou com a integral de g', ou seja, a integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Né? O que eu estou usando aqui é que, se eu sei a derivada e eu quero a função, o que eu tenho que fazer é integrar. Né? Derivar e integrar são contrários uma da outra. Então, se eu tenho a derivada e eu quero achar a função, é só eu integrar essa derivada. Então, a gente está nessa situação. E como é que fica a minha integral? Era a integral de x vezes e elevado a x. Eu estou olhando esse x vezes e elevado a x como f vezes g'. E aí, a fórmula de integração por partes diz para a gente que isso é fg menos integral de f'g. F vezes g, f é x. G é elevado a x, menos integral de f'g é 1, g é elevado a x. Então, eu estou com x é elevado a x menos integral de e elevado a x. Essa integral eu sei fazer, porque me dá o próprio e elevado a x mais uma constante. E esse último pedaço não apareceu. Então, a gente estava com x é elevado a x menos a integral de e elevado a x. A integral de e elevado a x é e elevado a x mais uma constante. E pronto, está aí a nossa integral. Ou seja, a integral de x é elevado a x é isso daqui. De novo, a gente pode testar. E para testar, o que a gente tem que fazer é o quê? Derivar o resultado
e ver que a gente cai na função que a gente está integrando. Então, eu tenho que derivar isso daqui. E aí, bom, é uma derivada simples, né? Tem uma regrinha do produto aqui, então é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo, essa derivada disso aqui, menos derivada de e elevado a x. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, derivada de x é 1, então eu estou com e elevado a x, menos x e elevado a x e menos e elevado a x. Ou seja, aqui não é menos, aqui é mais, perdão. Ou seja, x é elevado a x, que sim, é a minha fzinho. E isso conclui o meu teste. Nesse segundo exemplo, a gente quer a integral de ln de x. Aqui não está aparecendo produto nenhum, né? Eu falei que para usar integração por partes, a gente tem que identificar um produto na integral. E aqui, bom, não tem produto. Por outro lado, essa é uma função que eu tenho que usar algum método de integração, porque eu não sei a integral de ln de x, não está lá na minha tabela. E aí, a gente vai usar um dos truques mais velhos da matemática, que é multiplicar por 1. Ou seja, se eu pego uma coisa e multiplico ela por 1, dá no mesmo. Então, o que eu vou fazer é ver essa função como 1 vezes ela. Né? Eu queria ver ela como um produto, pronto, está aí o meu produto. Então, agora eu tenho esses dois pedacinhos, alguém vai ser o meu f e alguém vai ser o meu g'. De novo, eu tenho duas escolhas, para f e para g', ou o f é 1 e o g' é ln de x, ou o f é ln de x e o g' é 1. Nota que onde é f eu vou precisar achar o f' e onde é g' eu vou precisar achar o g. E aí essa primeira escolha fica estranha, né? Se eu escolher esse aqui como f, quando eu derivar vai ficar 0. E se eu escolher esse aqui como g', eu vou precisar achar o g, que é a integral disso aqui. Mas é exatamente o que eu quero. Então tá meio esquisita essa escolha. Ou seja, a escolha que tem chance de fazer a coisa funcionar é essa segunda. Então eu vou escolher f como ln de x, g' como 1, e aí onde é f eu vou precisar achar f', então eu estou olhando para a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, e onde é g' eu vou precisar achar g, que é a integral de g'. Então eu estou com a integral de 1 com respeito a x, e a integral de 1 é o próprio x. Nota que aqui, eu já devia ter observado isso no exemplo anterior, mas eu não estou botando mais c aqui, né? É aquela história que a gente já tinha falado, é melhor deixar essa constante de integração para botar lá no final, quando eu terminar a minha integral inteira. Então aqui eu estou no meio da minha conta, eu não vou botar esse mais c. E com essa escolha, o que a gente tem? Eu estou com a integral de ln de x, que eu estou vendo dessa forma, 1 vezes ln de x. Eu estou vendo esse produto como f vezes g', porque aí eu posso usar a minha fórmula de integração por partes, que me diz que isso é fg menos integral de f' g. Então, eu estou com f vezes g, f é ln de x, vezes g, que é x, menos integral de f' g, então menos integral de 1 sobre x, que é o meu f', vezes g, que é x. Então, essa é a conta que a gente quer fazer agora. Deixa eu escrever isso dessa forma, que fica mais bonitinho. Aqui eu estou com a integral de 1 sobre x vezes x. 1 sobre x vezes x é 1. Integral de 1 eu sei. Integral de 1 é x. Aí eu ponho a minha constante de integração, lá no final da conta. E pronto, integral de ln de x é x ln de x menos x. De novo, se a gente não confia direito na nossa conta, a gente deriva isso daqui e vê que de fato vai dar ln de x. Nos próximos exemplos, pausa o vídeo e tenta resolver antes de assistir a resolução. Nesse terceiro exemplo, a gente quer a integral de e elevado a x, tudo isso ao quadrado. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Quer uma dica? Bom, eu preciso usar a integração por partes, então eu vou ver isso como um produto, e elevado a x vezes e elevado a x. E agora, podemos fazer? Então, a gente teria que ter duas escolhas aqui para f e para g', mas as duas escolhas são iguais, né? Um desses caras vai ser o f e o outro vai ser o g'. Os dois são iguais, não faz diferença. Então, a gente vai tomar como f o e elevado a x e como g' também o e elevado a x. Onde é f, eu preciso achar o f', então eu estou com a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, e onde é g', eu preciso achar g, que é a integral de g', ou seja, eu estou com a integral de e elevado a x, que, de novo, é o próprio e elevado a x. Então, a gente está com integral de e elevado a x vezes e elevado a x, essa é a função que a gente quer integrar, já vendo dessa forma daqui. Eu estou vendo isso como integral de f vezes g',
Isso é fg menos integral de f'g, pela fórmula de integração por partes. E aí vamos substituir. F vezes g, f é elevado a x, g é elevado a x, menos integral de f'g, f' é elevado a x e g, de novo, é elevado a x. Todo mundo é elevado a x aqui. E aconteceu uma coisa um pouquinho esquisita, né? Eu queria achar isso que eu estou chamando de i, que é a integral de e elevado a x vezes e elevado a x. Aí eu fiz a minha fórmula de integração por partes, chegou nisso daqui. Isso daqui é o i de novo. Né? Isso que está aparecendo aqui é exatamente a coisa que eu estou tentando calcular. Então, o que está aparecendo para a gente é que i é e elevado a x ao quadrado menos i. Se eu jogar esse i para o lado de cá, eu fico com i mais i, ou seja, 2i, igual a e elevado a x ao quadrado. Ou seja, o meu i é e elevado a x ao quadrado sobre 2, mais c. Como sempre, como eu falei nos outros exemplos, pega e deixa o mais c para jogar no final. No final, a gente joga esse mais c. Esquisito, né? Esse exemplo aqui ficou bem esquisito, então a gente tem razão de desconfiar. Se eu estou desconfiada do meu resultado, o que eu tenho que fazer? Derivar o meu resultado, que eu chamei de fzão, tá aqui. Como é que é essa derivada? Eu estou derivando e elevado a x ao quadrado, tudo isso sobre 2. Esse sobre 2 é uma constante, eu simplesmente repeti ele aqui. Então, eu estou derivando uma coisa ao quadrado, o quadrado cai, eu fico com a coisa, a 2 menos 1, então a própria coisa, derivada da coisa, então derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Aqui eu já cortei esse 2 com esse 2, eu fico com e elevado a x vezes o e elevado a x, que sim, é a minha f. Então, sim, a minha integral está correta. Aqui nesse quarto e último exemplo, a gente quer a integral de x que multiplica ln de x. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Prometo que esse exemplo é mais simples que o exemplo anterior. O anterior foi maldade mesmo. Então, podemos fazer? Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas escolhas, né? Alguém vai ser a minha f e alguém vai ser a minha g'. Então, a gente tem essas duas escolhas. Ou f é x e g' é ln de x, ou o contrário. Nota o seguinte, se eu escolho como g' o ln de x, então eu vou precisar integrar esse g', integrar esse ln de x. A gente até já sabe fazer isso, mas começa a ficar uma fórmula meio complicada. E aí a gente para e pensa, poxa, talvez a outra escolha seja melhor. Porque na outra escolha, eu vou derivar, se eu derivo esse ln de x, isso me dá 1 sobre x, que não é uma coisa tão complicada. Então, nesse caso daqui, quando a gente está com x ln de x, o melhor é tomar essa escolha daqui, essa segunda escolha. Então, vou tomar como f o ln de x e como g' o x, de modo que o meu f' é a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, e o meu g é a integral de g', ou seja, a integral de x. Então, eu estou com x ao quadrado sobre 2. Então, a minha i, que era a integral de x vezes ln de x, que eu estou vendo como a integral de fg', isso é fg menos integral de f'g. Então, eu estou com f vezes g, ln de x, é o meu f, vezes o g, que é o x ao quadrado sobre 2, menos integral de f'g, f'é 1 sobre x, e o g é x ao quadrado sobre 2. Então, essa é a conta que a gente quer fazer agora. Então, eu estou com x ao quadrado sobre 2 vezes ln de x, menos integral de esse x ao quadrado corta com esse x, eu fico com x sobre 2. Então, eu estou com x ao quadrado sobre 2, ln de x, menos integral de x sobre 2. Bom, esse sobre 2 que está aqui, né, ou seja, o que eu estou dizendo é que eu vou ver isso como 1 sobre 2 vezes x. E aí, 1 sobre 2 se mantém, quem é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. E agora eu jogo meu mais c. Acho que cabe aqui embaixo, então eu estou com x ao quadrado, ln de x, tudo isso sobre 2, menos 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4, mais c. Está aí a minha integral. No próximo vídeo, a gente vai ver mais alguns exemplos de cálculos de integral.